podemos ver sinais do fim na terra e no mar. Doenças, fome, guerra e dor, angústia entre as nações, mas em meio a tanta aflição começo a me alegrar, pois eu sei que se aproxima nossa redenção. Eu vou para o céu e já não demora, minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá, eu vou para o céu. Só as mulheres agora, tá? Nação contra nação, aumento de maldade, de ódio e traição. Todos juntos. Pois agora é o tempo de guardar bem firme a nossa fé na bendita esperança de Jesus. Eu vou para o céu e já não demora, minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá, eu vou para o céu, logo veremos no mar nuvem Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder, virá buscar quem for fiel. Eu vou para o céu, já não demora, minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá, eu vou para o céu, pois Cristo virá, minha espera vai terminar. Logo Cristo virá, eu vou para o céu. Amém. E esse desejo de ir para o céu nos faz também sentir vontade de ser restaurados, né? Porque quando Jesus voltar para nos levar, nós seremos transformados. E nós vamos cantar com esse desejo, o hino Restaura. Restaura
Tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, restaurar. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, restaura, restaura, restaura. Um outro louvor também muito gostoso de cantar e com uma mensagem bem bonita, faz parte do mesmo CD, chama Recomeçar. E esse hino Recomeçar é que nós vamos cantar agora. Ela não está só contando que o hino Recomeçar faz parte do mesmo CD, não, viu? Não é, só que uma informação. talvez ele não encontrasse, então Né? talvez Né? não cantássemos. Ah, sim. Encontraram? Eu É falei porque esse, do hino Recomeçar. esse não estava no script lá em cima. Aí nós estamos jogando eles no fogo nesse momento. Vamos ver se eles vão se sair. E o que vamos cantar agora? Ah, sim, então tá certo. Ficou só em suspense. Ah, tá. Eu tava fazendo uma intervenção aqui no casal, o negócio ficou meio complicado. Aí, ó, tá vendo? Gostaria de convidar vocês a ficarem em pé, nós cantarmos assim. Ai, estou aqui, cansado de lutar. Quero cumprir teu querer, quero sentir teu calor. Pai, errei outra vez, não esperei em ti. Preciso tanto do teu amor, tua misericórdia alcançar. Dá-me um novo coração, vem transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os
os olhos da fé e em teus braços descansar. Ouve, Senhor, meu clamor, quero recomeçar. Outra vez, não esperei em ti. Preciso tanto do teu amor, tua misericórdia alcançar. Dá-me um novo coração, transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os olhos da fé e em teus braços descansar. Ouve, Senhor, meu clamor, dá-me um novo coração. Vem transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os olhos da fé e em teus braços descansar. Ouve, Senhor, meu clamor, dá-me um novo coração. Vem transformar o meu viver. Ensina-me a olhar com os olhos da fé e em teus braços descansar. Ouve, Senhor, meu clamor. Ouve, Senhor, meu clamor. Quero recomeçar. Quero recomeçar. Tô achando que nós precisamos de providenciar, viu, Ronito? Só colocar corinho com um videozinho de fundo. Vocês tinham que ver o rosto de vocês. Tava a coisa mais linda, todo mundo assim, ó, concentrado, prestando atenção. Apesar de ser muito bonito e o hino muito bonito, essa restauração que nós precisamos não é só num casamento não, viu? Na nossa vida, no nosso dia a dia. E especificamente hoje a gente precisa na nossa vida física. Nós vamos falar sobre algumas situações nutricionais hoje. E é esse o motivo do nosso culto nessa tarde. Vamos nos ajoelhar, pedir a presença de Deus junto conosco mais uma vez, através da oração. Senhor Deus, mais uma vez estamos reunidos na Tua casa, porque nós temos a certeza que aqui é o lugar que nós precisamos buscar de Ti forças para o nosso viver. Temos muitas coisas para aprender. Temos muito o que mudar na nossa vida. Enquanto o mundo busca uma alimentação mais saudável para ter um corpo bonito para oferecer para o mundo, nós queremos, ó Pai querido, ter uma mente aberta para que a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor seja aceitável e para que nós entendamos melhor a Tua palavra. Que o Senhor fique conosco. Que ao aprendermos todas as coisas que aqui aprenderemos e colocarmos em prática, nós também possamos ter um viver saudável, mas acima de tudo, ó Pai querido, que possamos ter uma mente clara para conversar com o Senhor, ouvir as Tuas vontades para nosso viver. Fica conosco mais uma vez, imploramos.
Abençoe as pessoas que estarão aqui trazendo a tua mensagem nesta tarde, quase noite. E dá-nos a tua proteção, pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Tá saindo aí o vídeo? Não deu certo? O vídeo que o Zé Dudu entregou para você? Na linguagem de sinais aqui nós estamos numa dificuldade muito grande. Ah, são 3 vídeos? Zé Dudu, por favor, cadê você? São 6 vídeos. Ah, sim, são 6 vídeos, o número 1 é o primeiro. Segundo a informação aqui, assim, informação muito pertinente do Zé Dudu. Aí depois é o 2. Coincidentemente, depois o 3, é só por... Então, beleza. Só uma brincadeira, viu? É só colocar em sequência. Esse vídeo é só uma compilação de um DVD que daqui a pouquinho vai ser sorteado tá? Para um sortudo. We, the adults of the last 4 generations, have blessed our children with the destiny of a shorter lifespan than their own parents. Your child will live a life 10 years younger than you because of the landscape of food that we've built around them. 2/3 of this room today in America are statistically overweight or obese. The statistics of bad health are clear, very clear. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide, you name it. It's on the front page of every paper, CNN. Look at homicide at the bottom, for God's sake. O que é isso daqui? É uma cenoura que eu odeio. É um rabanete? Os rabanetes? A picles. Quando foi a última vez que você comeu um melão? Não lembro. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga, um abacate, eu não como muito abacate. Quem gosta? Eu não. Eita. Isso daí eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. Você gosta mais desse? Aham. E você, Dudu? Eu gosto desse e desse. Não, mentira, eu gosto mais dele. Eu gosto desse e desse. Sabe o que é isso aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu uma manga? Eu nem me lembro. You know, the question of where childhood obesity started and if this is truly an epidemic, I believe it started in America. And I believe it started because coming out of World War II, you know, before World War II, people made food, but coming out of World War II, and also a little bit World War I, we saw wartime technology needing to become peacetime businesses. And so we saw refrigeration and trucks and processed foods all coming as technologies out of the wars. And these big technologies needed to become peacetime big businesses. And when they did, we started becoming enamored in our country with this highly processed foods. And I think it started here in our country, almost ground zero, and it spread like an epidemic all over the world.
A obesidade está relacionada com as maiores pandemias modernas. Ela está relacionada com diabetes, que é uma pandemia, e ela é a causa maior do diabetes tipo 2. Ela está relacionada com as doenças cardiovasculares, que é outra pandemia, é a maior causa de mortalidade do mundo atual, e ela vem da obesidade ou do excesso de peso. Ela está relacionada com depressão, ela está relacionada com estresse, ela está relacionada com alguns tipos de câncer. Então, as grandes pandemias modernas têm na sua base o excesso de peso. Alguém aqui toma refrigerante todo dia? Vocês preferem tomar refrigerante ou água? Coca-Cola. Temos nosso café da manhã regado a Coca-Cola. Eu quase troquei o leite materno pela Coca-Cola. Geralmente ele bebe um por dia. Você toma isso daqui todo dia? Lá na escola Na escola agora aqui em casa não. Tem açúcar aqui? Não. Eles gostam, porque eu tenho outro filho de 11 anos. Eles gostam. Mas a gente óbvio como eles gostam. I think if we had to focus on specific foods, at the top of my list would be sugar drinks, soda and 10% juices. In children, that accounts for an extra 250 calories a day. So it's a pretty small level of excess calories that has contributed to obesity. Com certeza, as calorias não são todas iguais. O fato de alguém ter um excesso diário de 100 calorias pode fazer essa pessoa engordar até 4 quilos por ano. Mas você ter 100 calorias de excesso em fruta não vai engordar tanto quanto você ter 100 calorias de excesso em açúcar ou em refrigerante. Então tem que se saber que as calorias são diferentes e tem um potencial de engordar as pessoas também diferente. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Eu acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha dessa. 7 nessa aqui. Ó, absurdo. 7? Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Acho que é até bastante. Muito. Caraca. Meu pai do céu. Você acha muito, Silvia? É um absurdo. Eu acho. Muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo 110 é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Eu falo que nunca mais vou tomar, mas eu acabo tomando. Mesmo sabendo que você está tomando tudo isso de açúcar? Eu não resisto à Coca-Cola. Você? Eu também não. Eu abro a felicidade. A gente tem relatos e vários trabalhos que mostram, falando da importância da educação nutricional, que mães dão refrigerante na mamadeira para crianças menores de 1 ano. Com certeza a mãe faz isso porque ela não sabe que ela está fazendo uma coisa inadequada. Ela imagina que, se aquilo existe, tem uma propaganda que chama tanto a atenção, se está associado à saúde, bem-estar e sucesso, não tem nenhum motivo para que ela não dê aquilo para o seu filho pequeno. Ele auxilia alguma coisa, né? Quando você, por exemplo, está comprando uma caixa de suco e está escrito néctar, você não imagina que você está comendo o mais puro da fruta?
né? Porque néctar tem essa noção, né? Bom, é uma coisa essencial, né? Não, na verdade, néctar é aquele que tem mais açúcar. É o que tem menos fruta e que tem mais açúcar. Mas você acha que é suco que tá aí dentro? Tá escrito, néctar. Que é. Fazer uma bebida como o Devale não é simplesmente espremer frutas. É preciso ter carinho para escolher as melhores frutas, notar as diferenças entre elas e descobrir o que cada uma tem de especial. O mesmo carinho que uma mãe tem para observar seus filhos. Devale. O segredo é carinho. Em 1 litro desse produto tem 145 gramas de açúcares. A porção é bem mais do que a Coca-Cola. Do que é feito isso daqui? De uva. De uva. Hoje eu vou matar o refrigerante, vou matar a Fanta Uva, e vou matar o suco, vou matar o todinho. Na verdade, eu vou matar os caras que fabricam. Madrugada, passar mal e não sentir nada. Carboidrato é tipo macarrão, não é isso? Arroz. Carboidrato? Carne? O que mais é carboidrato? Batatinha. Pão. Açúcar é carboidrato? Açúcar, eu acho. Não. Não sei. Açúcar é carboidrato? Não. É. Tem restaurante fast food aqui? Não. Se tivesse. Você queria que tivesse? Com certeza. Era uma vez, há muito tempo, um acampamento cheio de ogros famintos. E certa noite, tiveram uma grande surpresa. If you come to USA, I find the Coke, the size is very large. And the hamburger is also very small in China, but in hamburger in USA is very big. The size is very big. Batata. Você gosta? Amo. Esse aqui eu gosto também. É um salgadinho que é feito de milho, que é feito com gordura de girassol, com óleo de girassol. Então tem muito pouca gordura. Então é um produto bom? De todos os produtos que estão aqui, eu escolhi mesmo só o Ruffles, esse e esse aqui mesmo. Não dá pra competir fruta com salgadinho. Por que você acha que não? Porque eles são muito gostosos. Parents have the habit of saying yes to any gadgets that the kid wants. And the kids only know what they have. So they are depending on what their friends tell them, what is more entertaining. And you're just in front of the TV. You're saying, I'm babysitting you with the TV, which that idea is you brought in another person, right? But you didn't bring in just somebody. You brought in salespeople. You know, if you needed a babysitter for your kids, would you call up and say, I would really love to have a salesperson, a Harvard-educated salesperson, come over and spend some time with my kids this afternoon because I've got some errands that I've got to run. I don't think we would, but that's what we do. I don't think parents realize how often when they're at the grocery store, the conversation's not between them and their kids. It's between them, their kids, and some Harvard MBA who's injected himself into the conversation. He's in your family. He's in your shopping cart. Esse não é Kinder, que decepção! Super Kinder! Brinquedão! Achou! É Kinder Ovo Maxi! That one of the biggest tragedies about letting marketers have unfettered access to children
is that advertising and marketing actually undermines creative play. The best-selling toys are often toys linked to media, or they're toys embedded with computer chips that all kids have to do is press a button, and the toys, jump and sing and dance and do things by themselves, and the kids are just sitting there pushing a button. And it's not useful to them, and it's not even really interesting to them. And that's an advantage for marketers, because if a toy Bom, agora que o Thompson já conseguiu assustar todos nós, se esse era o objetivo dele, ele conseguiu, que eu confesso que fiquei bem assustadinho com essa situação toda. São coisas que, sinceramente, a gente tem uma certa visão, mas dá uma visão. E olha que isso é só um pedacinho, né? Foram alguns cortes. Nós vamos ouvir um pouquinho da Fabiana agora. Fabiana é nutricionista. Flaviana. A Flaviana, ela é nutricionista, ela vai falar um pouquinho para a gente, o Thompson já conversou com ela, e ela vai sortear um DVD desse aqui. A gente precisava de providenciar para quem que seria esse sorteio. Eu posso tentar, posso arriscar? Tem alguém fazendo aniversário hoje, 6 de abril? Me dá a identidade, Luizinho. Me traz uma identidade aí. Hã? A Adriana, vem aqui, Adriana, é seu. Mais alguém faz dia 6? Vai ter que tirar para o ímpar? Não? É isso mesmo, pode vir, é seu mesmo. Presente de aniversário da Flaviana e do departamento aí, do Ministério de Saúde, para você. Você vai doar para alguém que precisa, né? Só um detalhe, gente. Eu não sei, Flaviana, se você vai comentar sobre isso, mas a grande questão é que a gente precisa de entender os porquês das coisas. Enquanto o mundo tem uma preocupação, a igreja tem outra. A Igreja Adventista do Sétimo Dia fala sobre saúde desde 1800 e pouquinho, antes dessa revolução da alimentação toda, que, como vocês viram, decorre meio que da guerra. Então, na guerra precisava de se produzir alimentos que fossem capazes de atravessar o Atlântico e ir para uma Europa devastada, onde não tinha alimento. Então, começou a se preparar uma série de alimentos processados que conseguissem atravessar o Atlântico sem se deteriorar, para conseguir que as tropas se alimentassem, etc. Então, a igreja já tinha essa preocupação muito tempo antes. Por quê? Não é para ficar todo mundo saradão e saradona em função de simplesmente um culto ao corpo, como existe no mundo hoje, um culto ao corpo. O objetivo é uma mente que esteja livre de tanta coisa que nos impede na comunicação com Deus. É esse o objetivo, principal objetivo. Agora, se no meio do caminho puder ficar saradão, bonitão, também não é ruim, não. Todo mundo agradece, né? Boa tarde. Eu quero parabenizar o departamento, né, que está promovendo esse trabalho muito importante, né, nos dias atuais. E eu quero... Ficou com você mesmo, né, Adriana? Parabéns, viu? Esse vídeo, esse documentário, na verdade, tem só 4 meses que ele foi lançado. Não é nada novo sobre a obesidade, sobre uma epidemia, né? Mas que realmente está atingindo agora, né, as nossas crianças de tal forma. Então, o que acontece? O Thompson, ele colocou algumas partes ali, mas o documentário é ótimo, ele tem uma duração de 1 hora e 24 minutos. Inclusive, há 15 dias atrás, algumas partes foram mostradas no Fantástico, tá? E eu estive num congresso e que lançou esse vídeo. Mas, na verdade, o Thompson me convidou para falar não somente da obesidade. Foram solicitados alguns assuntos que nós vamos abordar nessa tarde. E para dar início, então, eu gostaria de destacar aqui algo muito importante, que é diferenciar a questão de nutrir e alimentar. Isso tem que estar bem claro na nossa mente. O que é nutrir e o que é alimentar? Alimentar, ela não leva em consideração a necessidade orgânica, né, que nós precisamos.
simplesmente matar a fome, simplesmente saciar. E nutrir é atender às necessidades nutricionais do nosso organismo, levando em consideração todas as necessidades de macro, micro, vitaminas, fibras e águas, enfim, toda a necessidade necessária para a manutenção da nossa saúde. E é isso que a gente tem que pensar. Tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte: nós somos do que comemos. Ou seja, se alimentamos bem, nós vamos ter consequências da boa alimentação. E claro, se alimentarmos mal, também teremos as consequências desta má alimentação. E tem uma outra frase que eu gosto de dizer também: nós, na verdade, comemos para viver e não vivemos para comer. Tem pessoas que vivem muito tempo dando trabalho ou vivem muito tempo comendo de forma errada. Precisamos viver muito, mas com qualidade de vida. Isto é essencial. Pois bem, falando então um pouquinho dessa obesidade, o que a mídia prega hoje? Uma perda de peso rápida em pouco tempo, né? E tem muitas pessoas, tem muitos clientes que às vezes me procuram e falam assim, eu falo, qual que é o teu desejo? Depois da nossa anamnese, qual que é o teu objetivo? Não, eu quero perder peso porque tem um casamento. Eu quero perder peso porque eu sou madrinha. Eu quero perder peso porque o meu filho vai casar daqui 6 meses. Eu quero perder peso porque eu vou à praia. Né? Quer dizer, um emagrecimento, uma perda de peso rápida. E o que a nutrição orienta, né, de forma saudável é uma perda de peso lenta, progressiva. E o que a mídia faz? Uma perda de tempo muito rápida, que na verdade você não perde tecido adiposo, você perde água e músculo, que não é importante, né? Precisamos perder tecido adiposo. E outra coisa, o que a mídia prega em relação à perda de peso leva o indivíduo à desnutrição e muitas vezes à deficiência de algum dos nutrientes. Então, devemos perder peso o quê? Em média, a gente sugere de 1 a 3 quilos por mês. As pessoas chegam até nós muito ansiosas, né? E eu pergunto assim, na minha anamnese, tem uma pergunta que é, quanto tempo que você está acima do peso? E normalmente é de 3 para frente, 3, 4, 5 anos. Mas eu quero perder em 1 mês. É assim, né? E a gente já tem que orientar e falar, não é por aí. Hoje eu trouxe aqui uma cliente, agora mesmo ela vai dar o depoimento dela. Tem 9 meses que ela perdeu 25 quilos, de forma lenta e progressiva. Está bonita, saudável. Daqui um pouco nós vamos fazer algumas perguntas para ela. Ok? Então, em relação à obesidade, cuidado com essas dietas milagrosas, da sopa, da água, da lua. São tantas que a gente até se perde, né? A gente precisa colocar em mente que manter a saúde ou manter uma alimentação saudável, isso exige o quê? Um estilo de vida, né? O estilo de vida saudável. O pessoal procura assim, não, mas eu posso alimentar bem de segunda a sexta e sábado eu posso sair um pouquinho? Na festa eu posso sair um pouquinho? Não existe, não dá para ser assim. Não tem jeito, é preciso aprender a comer. E isso vai acontecendo e torna-se automaticamente um hábito. E um hábito saudável. Né? E outra coisa, o nosso final de semana é muito próximo um do outro. Não dá para ser de segunda a sexta, são muito próximos. Isso atrapalha no tratamento. E além do final de semana, os feriados que a gente tem. Se a gente for levar em conta tudo isso, né, além de não ser uma forma correta, você nunca vai conseguir esse estilo de vida que é necessário. A perda de peso, muito rápido, ela tem uma outra consequência, que nós conhecemos como efeito sanfona. Como perde muita água, né, e às vezes musculatura, o que acontece? Músculo, a pessoa não consegue manter por muito tempo essa dieta, e mesmo que mantenha, isso vai trazer alguns danos na sua saúde, e o ganho é muito rápido também. Não consegue se manter por longo tempo, né? E as pessoas que perdem o peso lento, progressivamente, mantém-se, aprende a comer e acabou.
né? Daqui um pouco eu quero mostrar uma foto também minha. Aos meus 15 anos, eu pesava também 90 quilos. E desde quando eu fiz a orientação, segui a orientação, nunca mais ganhei esse peso. E nem quero, viu, irmãos? É o estilo de vida, é aprender a comer. E daqui um pouco vocês vão ver uma foto também. Funciona, é real, é verdade, e eu sei que não é fácil. A mídia prega que a perda de peso tem que ser rápida e com menos esforço. Menos esforço. Porque fazer isso, eu sei que não é fácil. E eu sei porque eu já vivi isso. Eu sei que não é. Precisa de priorizar, precisa de determinação, precisa de persistência, né? Perseverança. Muitos me procuram e falam, mas isso é impossível, porque você não sabe. Eu falei, eu sei o que você está passando. E aí eu trabalho com o meu álbum, o antes e o depois. É meu marketing. E funciona muito bem, viu? E aí, o que acontece? Elas querem resultado muito rápido, né? E não é por aí. Dentro ainda dessa perda de peso, então, o que a gente tem que colocar em mente é o estilo de vida, é aprender a comer. Mas o que é, então, essa dieta saudável, essa dieta equilibrada? Como que funciona isso? Dentro da nossa dieta, nós temos a quantidade de nutrientes necessário para o nosso organismo. E o valor calórico, ou seja, aquilo que eu preciso no meu dia, é distribuído dentro de... É uma distribuição entre carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas e minerais e fibras. Todo o meu valor calórico, ou seja, aquilo que eu necessito para manter o meu organismo funcionando, é distribuído entre esses nutrientes. E hoje funciona assim. Os carboidratos, eles variam na dieta de 50% a 60% do valor calórico total que você necessita. De 50% a 60% proveniente dos carboidratos. A proteína varia de 12% a 15% do total do que você necessita. E os lipídios variam de 25% a 30% do seu VCT. É em cima disso que nós, então, calculamos o valor calórico necessário, ideal, baseado, sim, numa dieta equilibrada e balanceada. Todo mundo aqui conhece a pirâmide alimentar. Né? Muitos não dão valor, mas ela é bem conhecida e funcionante. É um guia, é uma ferramenta muito prática, sabe, irmãos, e fácil de se colocar em prática. O que a pirâmide alimentar ela oferece? Ela oferece uma dieta balanceada, né? Ela possui uma variedade de alimentos e ela oferece uma dieta equilibrada. Ela possui alguns grupos de alimentos. A pirâmide é dividida em 4 níveis, né? E cada nível tem de 2 a 3 grupos. E no final eu trouxe um impresso que vocês vão receber e que tem esse desenho da pirâmide, mas que realmente nos orienta dentro dessa alimentação saudável. É prático, tá? E depois vocês vão entender melhor na hora que estiver com esse impresso em mãos. Foi me perguntado também como calcular o meu peso ideal. Todo mundo se preocupa, né? Qual a minha altura, qual o meu peso? Calcula aí para mim, Flaviana, como é que é o peso ideal? Sim, realmente existe uma conta matemática, existe uma regra onde a gente usa para calcular isso. Mas você nunca pode se preocupar com essa conta por si só, olhar ela isoladamente. Porque ao se calcular o peso ideal, a gente tem que levar em consideração o estado, né, fisiológico da pessoa. A gente tem que avaliar altura, peso, idade, atividade física. Porque, de repente, você faz um cálculo e dá lá, por exemplo, 1.500 calorias. Mas você é uma pessoa sedentária, possui alguma doença de base, diabética ou hipertensa, ou predisponência para uma outra doença,
E você não pode simplesmente calcular uma dieta de 1.500 calorias. Não é assim que funciona. Então, muito cuidado com essas continhas que está lá na internet. Veja o teu peso ideal, calcula o seu índice de massa corporal. A gente nunca pega isso isoladamente. A gente sempre associa, né, faz uma anamnese para ver realmente em qual parâmetro que você se encaixa. Tá? Cuidado com essas continhas. Um outro fator que eu gostaria de falar para vocês é em relação às fibras. Qual que é a importância, na verdade, de estar consumindo frutas, cereais integrais, as hortaliças? Elas são as maiores fontes de vitaminas e minerais e fibras. Nós temos duas fibras, que são as chamadas solúveis e as insolúveis. As solúveis, quando ela está no nosso trato intestinal, juntamente com a água, ela forma um gel. E ela ajuda a reduzir, na verdade, aquele conhecido popularmente como colesterol ruim. Ou seja, as fibras ela tem uma função de vassourinha. Como que é a vassourinha? Ela vem varrendo, limpando, trazendo todas aquelas impurezas. Então, ao consumir frutas, hortaliças e cereais, você está consumindo as fibras de muita importância no nosso organismo. Essas são as fibras solúveis que se encontram nas frutas e nas hortaliças. As fibras insolúveis é o que a gente chama de secas. Por que secas? Elas é proveniente, você vai encontrar aonde? Na aveia, no gergelim, no cereal, nos cereais integrais. Você encontra a fibra o quê? Insolúvel. E outra função importante da fibra é o funcionamento do intestino. Mas quando você não ingere água junto com as fibras, ela não tem efeito. E nós sabemos da importância e da necessidade da água. Mas, irmãos, incrível. A maioria, nós fizemos um trabalho agora que divulgou na primeira jornada de nutrição, onde um grupo de alunos fizeram uma pesquisa na Praça Tubal Vilela, e entrevistaram mais de 1.500 pessoas. E foi, assim, fantástica o resultado, porque 70% da população não ingere, não consome 2 litros de água por dia. Todo mundo, quando eu pergunto nas minhas palestras, qual que é a cor do xixi? Aí todo mundo, amarelo. Não é amarelo. Tem que ser da cor da água que você toma. Tem que ser branco, claro, cristalino. A urina amarelada é um sinal de desidratação, é um parâmetro que você tem para você estar hidratando, tomando mais água. E não adianta comer cereais integrais, frutas e hortaliças, e, na verdade, você não consumir, no mínimo, 2 litros de água. Dentro da nossa igreja, que prega, né, a saúde, é fantástico, irmãos. Está de parabéns. Mas tem muitas coisas que precisam ser quebradas. Muitas vezes se prega não comer carne, mas a gente encontra por aí vegetarianos com triglicérides alterados, acima do peso, não toma nem 2 litros de água, hipersedentário, e vem falar em reforma, vem falar em saúde. O que é saúde, irmãos? O que é temperança? É um grupo, na verdade, de fatores que a gente precisa associar. Né? E, às vezes, falta esse conhecimento. E de muita importância para a nossa saúde, então. Um outro ponto que foi pedido que eu explanasse é a respeito das proteínas. Existe aí uma polêmica em relação a proteína de origem animal, proteína de origem vegetal. Como é que funciona isso? Qual que é a orientação nutricional a respeito das proteínas? Nós temos 2 tipos. A proteína animal, que é conhecida como proteína de alto valor biológico. O que significa isso? São proteínas que contêm todos os aminoácidos essenciais e que é de uma absorção rápida, totalmente absorvida. E nós temos as proteínas de origem vegetal, conhecida como baixo valor biológico, que ela, na verdade, você consome 100% da proteína e somente 20% a 30% da de baixo valor biológico é absorvido. Ou seja, muita gente acha assim, então a proteína de baixo valor biológico, que é proveniente dos alimentos de origem vegetal, elas não são importantes.
Elas não são necessárias? É ruim? Olha, dentro da dieta vegetariana, a gente não encontra nenhuma deficiência em proteína, mesmo consumindo só as proteínas de origem vegetal. Não existe. Isso é perfeito, bate direitinho. Não tem problema nenhum. Por quê? Os vegetarianos, né, onde eles eliminam totalmente os alimentos de origem animal, eu estou falando do vegetarianismo restrito, quando ele elimina totalmente a proteína de origem animal, ele introduz naturalmente a de vegetal e consegue atender a sua necessidade nutricional perfeito. Nós precisamos, em média, de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, e dentro da dieta vegetariana, isso é perfeito, atinge, não tem deficiência nenhuma. Nenhum dos estudos provam isso. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou falando assim, né? Jogando, de repente, alguém quer parar e perguntar, fiquem à vontade. O mínimo. Errado, não é 2 litros de líquido. Porque tem gente que substitui a água pelo refrigerante, substitui a água pelo suco. Você precisa de água, no mínimo água pura, 2 litros. O que vem depois, beleza, não tem problema. Mas de água, você precisa de 2 litros de água por dia. E a gente falha tanto, né, irmãos? Precisamos aprender a tomar, sabia? A gente precisa reeducar as pessoas a tomar água. É assim que a gente faz. Como que aprende, Flaviana? A gente tem aquele método com o cliente, que é andar com a garrafinha. Sabe aquele negócio de garrafinha? Igual criança quando vê bebedor, toda hora está com sede, só porque está vendo. E aí a gente ensina a carregar a garrafinha para estar lembrando. E é tão interessante, irmãos, é perfeito, porque quando o organismo adapta-se à necessidade de 2 litros, você pode abandonar a garrafa, porque aí você sente sede. Você já reeducou. A garrafinha é provisório para carregar, dá trabalho por pouco tempo. Depois você pode abandoná-la, viu? Funciona perfeitamente. Mais uma pergunta? Flaviana, por que tem pessoas que comem pouco e engordam e pessoas que comem muito e não conseguem engordar? Tem um fator aí que é o metabolismo. Né? O que é metabolismo? É a velocidade com que o teu organismo queima e absorve tudo aquilo que você consome. Tem organismo, metabolismo, que funciona a 1000 por hora. E tem metabolismo que funciona tipo a tartaruga. Sabe? A ação tartaruga. É terrível. Mas aí como que a gente pode melhorar, então? Eu quero comer igual o outro, que come muito e não engorda. O que eu tenho que fazer? Tem forma de estimular esse metabolismo? Sim. É a atividade física. A diferença é o metabolismo. Irmãos, as pessoas que têm mau hábitos alimentar, que está acima do peso ou com sobrepeso, a situação dela não é diferente de nenhum viciado. Para vocês terem uma ideia de que não é fácil. Sabe, quando o alcoólatra está em tratamento, quando o usuário de qualquer droga está em tratamento, quando ele está na abstinência, é terrível, é digno de dó. Né? Precisa de uma equipe multidisciplinar para estar atendendo esse indivíduo, com psicólogo, com psiquiatra, com ansiolítico, enfim. Toda a equipe tem que estar ali amparando aquele indivíduo. E na alimentação, principalmente para a perda de peso, é mais ou menos assim. Porque o alimento torna um ciclo vicioso. As pessoas entram, são sinais e efeitos colaterais terríveis. E muitas vezes a nutricionista sozinha ela não consegue trabalhar. Às vezes o cliente chega em mim e eu tenho que encaminhá-lo ou para a psicóloga ou para o psiquiatra, ou a gente tem que reunir e trabalhar os 3 juntos. Porque senão não tem sucesso. É um vício, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a pessoa inicia a dieta sozinha, por conta própria, de maneira inadequada, e começa a passar ter esses sinais e sintomas, e se acham frustradas, desanimam, falam, eu não consigo, se sentem o quê? Impotentes, mas elas necessitam de ajuda e de um acompanhamento com o profissional.
Tá, em relação à dieta vegetariana restrita, associada com a deficiência de colágeno. Nada, ainda cientificamente, eu te falo até hoje, a gente não viu essa deficiência. Isso a gente consegue suprir tranquilo. Tá? Perfeito. O maior problema da dieta restrita em proteína de origem animal, em alimentos de origem animal, é a questão da vitamina B12. Esta, sim, é aprovada cientificamente. Em relação ao colágeno, eu desconheço. E a gente não tem nenhuma dificuldade. Até então, a gente cobre perfeitamente. Uhum. Então, essa questão de beber água, eu percebi que eu tenho tendência a ter cálculo, mas já tem uns 8 anos que eu não tive praticamente, né? E antes, todo ano eu estava internado, quando eu trabalhava na empresa. Eu tenho certeza, devido à questão de pouca água. A variação climática, ela também influencia no consumo da água. Nem todas as pessoas sentem, no inverno, essa dificuldade de não ingerir os 2 litros de água. Isso é raro. Mas o organismo, ele é assim, ele é muito individualista. Cada caso é um caso. Cada um reage de uma forma. A maioria, com o hábito, né, já assim, bem fixado mesmo, de consumir 2 litros de água por dia, a maioria não encontra essa dificuldade no inverno, com essa mudança de não tomar água quando o tempo está mais assim, fresquinho, mais, né, menos quente. Não tem essa dificuldade. Porém, existem pacientes que nos procuram realmente com essa dificuldade. E a gente orienta a técnica. Você tem dificuldade, mais do que nunca você precisa ter consciência de carregar a garrafinha e até que passe essa fase. É uma fase. Precisamos adaptar, precisamos tomar uma ação corretiva nesse período. E tem que consumir 2 litros de água. Tá? E aí é carregar a garrafinha e estar consumindo. Não tem outra resposta para isso. Ok? Mais alguém? Flaviana, você enquanto adventista e nutricionista, você orienta alimentar 3 vezes ao dia ou de 3 em 3 horas? Ah, tá. Dentro é porque isso vem dos estudos da irmã White, dos escritos da irmã White. A gente precisa deixar bem claro uma coisa. A irmã White viveu numa época, num clima, num ambiente totalmente diferente do nosso. Por exemplo, por que a irmã White sempre orientou não cozinhar no sábado? Porque cozinhar no sábado naquela época, irmão, era pesado, era esforço físico. Precisava o quê? Muito gasto energético. Precisava rachar a lenha, carregar a lenha, preparar o fogo. Era mais ou menos depois de 3, 4 horas ela conseguia fazer o almoço. Não dedicava tempo à igreja. E aí entra a nossa questão atual. Dentro dos estudos, né, dos testes, das pesquisas que nós temos aí, a orientação dentro da nutrição é alimentar-se de 3 em 3 horas, fazendo um total de refeições, de 6 refeições. O café da manhã, a colação, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. E se você parar para pensar, a criança come assim. A criança, depois que ela sai do aleitamento materno exclusivo, que começa a introduzir os primeiros alimentos, como é que é? É de 3 em 3 horas. Só que, infelizmente, ao crescer, né, com os maus hábitos, a correria da vida, que todos já conhecem, a gente começa a pegar aquelas manias, aqueles hábitos errados. Porque se você parar para pensar, o pediatra orienta a mãe. Até a mamadeira, quando é complementada, precisa introduzir o leite de vaca, né, a complementação artificial, se introduz o quê? De 3 em 3 horas a mamadeira. E deve seguir isso, é para a vida toda. Só que a gente não coloca em prática. Então, dentro da nutrição, eu como adventista e como nutricionista, eu oriento os meus clientes a fazer 6 refeições por dia,
comendo de 3 em 3 horas. Em todos os objetivos de dieta, seja uma dieta saudável, seja para a perda de peso, seja dentro do vegetarianismo, enfim, até para quem quer ganhar peso na dieta hipercalórica, eu trabalho dessa forma. Flaviana, eu gostaria de perguntar duas questões. Uma relacionada com a proteína da soja, se ela realmente tem o condão de substituir a proteína animal. Se isso, em se tratando mesmo de recém-nascidos ao longo da vida, se eu usar a soja cotidianamente, se isso vai me substituir em termos completos a proteína animal. A segunda questão é o seguinte: é muito comum hoje o uso de suplementos e determinados, não medicamentos, mas digamos assim, produtos que são vendidos para quebra de gorduras, por exemplo, localizadas no corpo, e também para que você ganhe massa muscular e, ao mesmo tempo, como você disse, num tempo mais rápido, né? Eu gostaria de saber esses dois aspectos, com relação à proteína da soja e a esses produtos que são chamados de suplementos. Não são anabolizantes, são suplementos destinados para quebra de gorduras. Parece que tem um segmento que eles chamam de isolado, que tem efeito mais rápido, que cairia mais rápido na corrente sanguínea. Uma série de coisas que a gente chega para comprar e às vezes alguém indica na academia, você fica sem saber o que fazer. Comprar ou não comprar? Respondendo a sua primeira pergunta em relação à proteína de soja. É uma proteína de baixo valor biológico, como eu disse para vocês. Ela não substitui a animal, mas ela atende a necessidade igualzinha a animal. Qual é o cuidado que a gente toma quando o paciente consome apenas proteína de origem vegetal? Que ele não passa, a gente tem que colocar na dieta dele pelo menos 4 porções diária dessa dieta, dessa proteína de origem vegetal. Tem que consumir todos os dias, mas ela não substitui. É um tipo diferente, nós temos a de alto valor biológico, a de baixo valor biológico, mas que no final está exercendo a mesma função. É perfeito, ok? Em relação ao suplemento, existe suplemento sim, são importantes, é necessário, aí vem a questão. As pessoas, elas simplesmente são indicadas a suplementar porque o colega me indicou, alguém me indicou. Primeira coisa, é profissional? Então está tranquilo. Você tem que certificar isso. É um profissional? É um médico? É um orientador físico que está preparado daquela área? É uma nutricionista? Perfeito, porque ele vai avaliar e ver a necessidade. Nós usamos até suplementos no hospital para aqueles pacientes que, não, por algum motivo, ele não consegue comer pela boca. Por exemplo, as dietas parenterais. A dieta enteral por sonda, muitas vezes nós precisamos suplementar. Usamos também o suplemento. Na atividade física, o suplemento mais vendido é para hipertrofia muscular. Isso tem que tomar cuidado, porque precisa de saber, para você orientar o suplemento para ganho de massa muscular, você precisa saber do peso, altura, valor calórico, atividade física, modalidade, frequência, duração, para você ver e somar isso. O que ele come, o que precisa ser suplementado. Pode, é indicado, é seguro, mas precisa de uma orientação. Ok? Infelizmente, o nosso horário está avançado. A gente vai abrir para 2 perguntas objetivas que já estavam na fila e a gente encerra. É o seguinte, a questão da alimentação sólida com líquido. Qual o maior risco para a saúde? Porque isso é normal, natural. Em toda mesa que a gente vai, restaurante, até mesmo em casa, os adventistas, a gente normal comer o sólido com líquido. Qual o maior risco para a saúde? Eu quero dizer para vocês que dentro da nutrição isso é um mito. Ai, mas como assim? O pessoal me olha e assusta. Não, nos livros da irmã White, ela orienta, não deve. O que foi provado, irmãos? Até 200 ml de líquido, comendo junto com o sólido, ou depois, não traz nenhum dano à saúde. Ao contrário, até facilita. Agora, o problema é quem consegue limitar a 200 ml. Tem domínio próprio? Consegue? Para mim funciona? Perfeito.
A questão é o não domínio, o não controle. Tem gente que toma 1 litro de suco, 1 litro de Coca-Cola. Aí entra naquilo, irmãos. O excesso é prejudicial, né? E a escassez também, a deficiência também. Então, a gente precisa do equilíbrio. Na nutrição, nós, inclusive, servimos suco, sobremesa para os pacientes, 200 ml, vai junto lá com o Marmitex. Nós orientamos naquela quantidade. Desde que você limita a 200 ml, até então, nada foi provado, ao contrário, é orientado a oferecer. Certo? Eu não sei se você leu essa semana, mas o Departamento de Nutrição de Harvard lançou uma nova pirâmide alimentar, banindo os laticínios, né? Que até então fazia parte da pirâmide, e agora eles disseram que não é seguro, que não é saudável. E depois eu faço a pergunta, era só um comentário. Isso é recente, está muito novo mesmo. É uma polêmica que surgiu. Eu não sei te dizer ainda o porquê. A gente está estudando, inclusive eu vou num congresso agora em julho, que chama Ganepão, e um dos itens que vai ser abordado é essa questão dos leites. Porque até então, dentro da nutrição, nós não vimos o porquê. Por que tirar? Fonte de cálcio. Né? Para cada paciente, cliente, você orienta ou integral ou desnatado. Você precisa avaliar ele como um todo, analisar exames. Por que excluir os leites e derivados? Eu ainda não tenho resposta para você. Prometo que posso trazer. Mas, atualmente, nós estamos aí, ela está dentro da pirâmide, nós oferecemos, rica em nutrientes, necessária, fonte de ferro, e eu ainda não sei o porquê disso. Eu vou aprender e trago para vocês a resposta. Encerramos, então? Eu trouxe alguns impressos, parece que o Tonso também, né? Esse impresso, são 2 impressos. Um com orientação para a perda de peso. Oba, que legal, né? É assim, é porque para a perda de peso, a gente calcula, assim, a necessidade calórica, orienta, faz o cardápio e aplica, né, e orienta essas, o quê? Essas dicas que eu trouxe. Tá? E um outro impresso é que fala da alimentação saudável. O que compõe uma alimentação saudável? Então, são mais dicas que eu trouxe. Eu queria convidar aqui, para a gente finalizar então, né, Tonso, a minha cliente. Eu vou fazer algumas perguntas para ela chama Jeane. E vocês vão ouvir um pouquinho aqui do como que ela conseguiu perder, então, 24 quilos e 200 gramas. Vamos mostrar uma foto da Jeane o antes. Né, e agora vocês estão vendo, pode vir aqui, Jeane. A Jeane é minha vizinha, minha amiga e minha cliente. Olha lá a Jeane. Vou fazer algumas perguntas. Ela merece palma mesmo, né, Jeane? Irmãos, é uma conquista, é uma vitória, viu? Jeane, quando que você iniciou o tratamento com perda de peso? Foi em julho do ano passado. Isso mesmo, irmãos. Eu lembro como hoje, a mãe dela bateu até minha porta e falou, Flaviana, eu preciso de socorro. Eu preciso de ajuda. A minha filha está deprimida, é uma universitária. Ela só sai do quarto para ir para a faculdade. E eu quero que você me ajude. E a mãe falava em lágrimas. E eu, de vez em quando, saía da minha casa, do portão, e encontrava a Jeane subindo e descendo. Eu falei, nossa, Jeane está precisando mesmo. Mas como, né? Tem que partir dela. Espera aí, vamos primeiro um vínculo de amizade, vamos lá. E aí teve uma oportunidade. Quando a mãe me procurou, relatando isso com toda essa ansiedade, eu falei assim, eu preciso de uma coisa, eu preciso saber se ela quer. Ela quer iniciar o tratamento? Se ela quiser, eu vou dar isso de brinde para ela. Tá? Gratuito o tratamento. Eu estou disposta a estar com ela até o fim. E ela falou, deixa então eu conversar com ela, depois eu te procuro. E aí então ela conversou e ela decidiu. Iniciamos então em julho. Qual que era o seu peso, Jeane, inicial, quando nós começamos em julho? Era 91 quilos. 91 quilos e 100 gramas. Eu lembro, viu? 91 quilos e 100 gramas. A Jeane está hoje... Qual que é o seu peso atual, Jeane? Nós pesamos sexta-feira, que foi o nosso retorno. 66,9. 66 quilos, 66 quilos e 900 gramas. E na minha anamnese, quando eu inicio o tratamento com o cliente, uma das perguntas que eu faço é, qual é o teu peso desejado? Porque existe peso ideal, existe peso desejado, existe peso ajustado. Eu, particularmente, gosto do peso desejado.
É aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu sinto bem, eu já estou feliz, já estou satisfeita. Todo mundo comenta e está dentro dos parâmetros normais. O peso ideal é aquele peso muito, mas muito abaixo. Quer um exemplo? Peso da modelo. É um peso ideal. Muito emagrecida, muito abaixo do peso. Inclusive, o IMC da modelo é no limite, no 18. Inclusive, está aí cogitando, né, para que aumente um pouco esse índice de massa corporal das modelos, porque está grave, é risco para a saúde estar abaixo do peso. E aí, ela colocou 65 quilos. Ela está com 66,9. Ainda falta 2 quilos, né, Jeane? Falta Nós 2 não quilos. desistimos, ainda está no tratamento, ela não recebeu alta, falta 2 quilos. Qual que foi a perda de peso por mês, mensal, que você perdeu? Média de 3 quilos. Média de 3 quilos, de 2 a 3 quilos. Todo mês, de 30 em 30 dias é o nosso retorno, e eu vou lá, peso, e ela perdendo. Em média, lenta e progressiva a perda de peso. Jeane, foi fácil? Não Chorou, mesmo. Jeane? Muito, muito. A Jeane, quando perdeu, ela perdeu mais ou menos 12 quilos, a mãe falou assim, eu acho que ela precisa de ajuda. Eu falei, opa, o que está acontecendo? Ela está um pouco ansiosa, prova na faculdade, e tudo, e artigo publicando, e não sei o quê. Eu falei, calma, fica tranquilo. E ela tem um médico também da família, né? E aí nós conversamos, passamos o encaminhamento. Eu falei, passa aí um calmante leve, é necessário, pode ficar tranquilo, daqui um dia a gente tira. Eu tô seguindo essa menina, pode ficar tranquilo. E foi, na verdade, ela usou isso aí 30 dias, foi aquele período de estresse da faculdade, de muita prova, de muito trabalho, e hoje ela está sem nada, na verdade, nenhuma medicação. Simplesmente a dieta, né? Só a dieta. Dá vontade ainda de comer as coisas gostosas? Ah, sempre dá. Doce, chocolate. Sempre. Mas ela aprendeu a ter o quê? Isso, ela não deixou de comer, né, Jeane? Não deixei. Ela não deixou. Ela comeu o ovo da Páscoa, viu? O chocolate, que estava aí na mídia, não tinha jeito. Ela foi num churrasco. Eu lembro que ela falou, nossa, eu vou para o churrasco. E aí? Eu falei, espera aí que eu vou te passar o cardápio do churrasco. E ela foi para o churrasco, ela foi para o acampamento da igreja dela. Ela não deixou de participar, de confraternizar. Isso é importante. A pessoa pensa assim, pronto, acabou minha vida. Acabou meu prazer. Porque comer, irmãos, além da necessidade nutricional, é satisfação, é prazeroso. Ninguém reúne para olhar no olho do outro e jogar a conversa fora. Sempre tem que ter o comes e bebes. Eu falo assim, em tudo tem que ter alimento. Até no velório hoje. Existe buffet. Eu tenho colega que está ganhando o maior dinheirão no buffet. Me convidou, falei, essa eu não quero não. Deixa eu na minha área mesmo. Tá? Em tudo se come, é no casamento, é no noivado, é na confraternização, é na formatura, é no aniversário de criança. Qualquer evento tem que comer. E por isso é necessário aprender, porque não dá para sair fora. Né? Precisamos nos confraternizar, faz parte, né, de forma saudável, claro. Alguma pergunta para a Jeane? Que eu acho que o nosso tempo já, né, já foi. Jeane, parabéns, obrigada, viu? E tem uma foto minha. Cadê a minha foto? Obrigada, Jeane. Fotinha. Essa sou eu, aos 15 anos de idade, pesando 90 quilos. Com 15 anos de idade. Era uma festa de 15 anos. Né? O vestido mascarou. Irmão, mas são 90 quilos. Parece que não, mas parece, né? 90 quilos. Vale a pena, funciona. Precisamos aprender a comer. Não é doloroso. É algo que faz naturalmente. Precisamos de um novo estilo de vida. E Deus nos orienta o seguinte, em 3 João, versículo 2. Deus faz votos para que nós vamos bem em tudo, mas principalmente na nossa saúde. Para que essa ligação, para que essa comunhão seja perfeita entre Ele e seus filhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça para que nós possamos ter saúde, saúde para melhor servir esse Deus. Amém? Em nome do Departamento de Saúde, a gente gostaria de agradecer a Flaviana pelo espaço que ela nos concedeu. Quem teria mais dúvidas para tirar com a Flaviana? Né? Uns 10, 20, 30, 40 pessoas. Bom, isso é só um tira-gosto. O Departamento de Saúde tem programado outras atividades, além dessa na igreja. A gente gostaria de deixar um convite estendido à Flaviane de participar com a gente numa caminhada, seguido de um
piquenique para a gente discutir as questões sobre saúde mais de forma mais informal. A gente agradece como departamento e eu estava sendo pressionado pela igreja porque a gente está num programa Medida Certa e só eu que estou perdendo peso. Então eu falei assim, para não ter problema, o Luizinho está falando que ele está perdendo peso. Eu não sei, eu não vi aonde, mas ele está falando. Então eu fui pressionado os impressos que a Flaviana passou para a gente imprimiu, está na saída da igreja, todos podem ter acesso, porque assim, quando eu ganhar a bicicleta no final do ano, né, aí não tem desculpa, não tem nenhum problema. A gente realmente gostaria de agradecer a sua presença e a gente espera combinar algumas coisas aí para seguir a nossa programação. Obrigado. No próximo programa, dia 4 de maio, a gente vai falar sobre o corpo inflamado, o estado que leva a maioria das doenças de base em função da nossa alimentação. Vamos prestar atenção nesse aspecto e que a gente não perca a próxima programação e a gente vai dar detalhes sobre os nossos encontros aí, extra igreja, para discutir mais sobre saúde. Obrigado. A ti entrego tudo, sem por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu sei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, tudo entregarei.
Muito bem. Estou sendo feliz em Uberlândia, viu? Cada programação, cada atividade tem sido muito bem apreciada por mim e por minha família. Eu já estou imaginando que quando formos embora daqui, nós vamos sentir muita falta de cada detalhe que Deus tem providenciado para a nossa alegria aqui. O Thompson pediu para que eu fizesse uma reflexão, mas eu entendo que o assunto abordado e da forma como foi abordado foi profundamente religioso. E quando eu ouço o assunto de religião ligada à alimentação, me lembro de quando eu era criança, por volta de 12 anos, um pouco artista, eu fiquei sabendo que teria um almoço na comunidade, uma comunidade próxima de casa, e eu fui lá com a meninada para o almoço e comi, foi depois até do culto de sábado, comi, que é uma beleza. O pessoal que fazia um batuque, um negócio diferente, eu pensei que fosse apenas um almoço sendo servido. Aí quando eu retornei para casa, minha mãe havia sondado os meus passos, e ela me disse que o lugar onde eu estava, aquele almoço, era um almoço oferecido aos deuses daquela comunidade, e que eu estava proibido de ir ali. Logicamente, o meu almoço, a minha sobremesa foi, geralmente lá em casa era cabo de vassoura. E aí depois daquela sobremesa, eu nunca mais fui àquele lugar. A alimentação tem tudo a ver com religião. É por isso que em Daniel, no capítulo 1, no verso 8, entendendo que Daniel, ele aceitou a mudança geográfica, ele aceitou a sua mudança de nome, mas ele não aceitou a mudança da sua religião, principalmente no que dizia respeito à alimentação. E em Daniel capítulo 1, verso 8, nós lemos o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Eu colocaria aqui, talvez, aquilo que vimos no vídeo. Resolveu não contaminar-se com os salgadinhos, quem sabe aí os McDonald's da vida, e nem com a Coca-Cola que o rei bebia. Então pediu ao chefe da cozinha lá dos babilônicos que lhe permitisse não contaminar-se. A última palavra, contaminar-se, é uma palavra que dentro da cultura religiosa bíblica, ela é usada em cerimônias religiosas. Quando Daniel decidiu não se contaminar, ele decidiu não vender seus princípios religiosos por causa da alimentação. Que Deus te abençoe quanto às decisões que você tem a tomar no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito à saúde como um todo. E que na sua resolução firme de não se contaminar, não alterar princípios bíblicos religiosos, você seja feliz tal como foi Daniel, o único homem da Bíblia chamado de amado por Deus. Viveu cerca de 90 anos, e não meros 90 anos, viveu como um dos grandes conselheiros dos maiores reis que a terra teve naquela ocasião. Daniel, um homem de Deus, porque decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Na sua decisão, ele pediu que pudesse se alimentar apenas de legumes e tomar água. Vem aí, acho que a palestra nos conduziu a uma reflexão muito profunda em relação ao como devemos proceder em relação à nossa saúde e alimentação. Quero aproveitar da temática e fazer um apelo a vocês. Não que vocês decidam mudar de agora em diante, ou seja, tirar tudo de uma vez de casa, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, porque na minha experiência, ao trabalhar esse assunto com a comunidade religiosa, eu vejo que isso, na maioria das vezes, não funciona. Simplesmente decida conhecer mais, aprender mais, participar desses eventos, conhecer, ler, conversar com pessoas que conhecem e têm tido experiência. Decida conhecer e depois decida decidir. Isso vai te fazer muito bem. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, sabemos o quanto a nossa alimentação diz respeito à profundidade do nosso relacionamento com o Senhor. Nós sabemos, mas muitas vezes a nossa sabedoria, ela se torna ignorante
ao ponto de ignorarmos os seus preceitos, orientações e, infelizmente, pagarmos altos preços por isso. Pedimos perdão pelo pecado que temos cometido contra o templo do Espírito Santo, moldado e formado à sua imagem. Perdoa-nos, Pai. Mas nós pedimos conhecimento, sabedoria. Nós pedimos que o Senhor continue trabalhando para que tenhamos não apenas uma visão do correto, mas que tenhamos desejo, coragem e prática quanto ao fazermos o que é essencial para a saúde física, mental e espiritual. Abençoe a vida da doutora, da Flaviana, que o Senhor dê a ela cada dia mais conhecimento, sabedoria e uma atitude correta ao tratar os necessitados, que precisam de cura física, mas precisam também de cura espiritual. Abençoe o Departamento de Saúde, na pessoa do Thompson, que ao longo deste ano nós sejamos alimentados de forma ideal e correta, através das instruções, da liderança deste que o Senhor levantou para ser o nosso líder na área de saúde aqui na igreja. Muito obrigado por tudo, dê-nos uma semana sob teus cuidados, em nome de Jesus, amém.